Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um programa bem assim. Se acomoda aí na tua sala, bota o teu cafezinho aí do lado, porque a gente vai iniciar mais um programa cheio de informação e assunto importante aqui para você, tá, gente? Hoje a gente vai falar aqui no nosso estúdio sobre meningite. Vamos conversar com uma pediatra, Crisandra, que vai tirar para a gente todas as dúvidas a respeito disso. E olha, a gente está no finalzinho do mês de setembro, né? Ainda prevalecendo aí a campanha de Setembro Amarelo, e a gente vem trazendo para vocês uma super novidade, como que a inteligência artificial pode auxiliar as pessoas na prevenção ao suicídio. Além disso, a gente vai falar também sobre saúde mental, tudo isso agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim já no ar, e a gente, é claro, vai passando para vocês todas as formas que você consegue acompanhar a nossa programação. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só acessar gazetaweb.com. Você vai aproveitar, né, para se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado e acompanhar também a nossa programação lá no cantinho da tela, tá? E você, é claro, também pode dar aquela moral pra gente lá no Instagram, nas nossas redes sociais, né? Curte nossas fotos, discute com a gente quais são as pautas que você quer ver a gente debater aqui no programa Bem Assim, e a gente vai trocando figurinha. Acompanha a gente também no nosso canal do YouTube, tá bem? Olha, vamos iniciar o nosso programa agora, a gente trazendo aqui para vocês um assunto muito sério. Uma reunião realizada no último dia 15, entre representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde também, resultou no reconhecimento do surto de meningite meningocócica aqui em Maceió. Muitos pais estão pavorosos diante dessa situação, e a gente traz aqui para um estúdio uma pediatra, né, que vai tirar para a gente todas as dúvidas a respeito disso. A gente conversa nesse momento com Crisandra Fonseca. Vamos lá então saber, né, se realmente, Crisandra, essa situação é de fato preocupante. Bom dia para você. Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, porque a gente sabe que vivemos um momento de grande tensão aqui no nosso estado. Os pais estão muito assustados. Infelizmente, já tivemos alguns óbitos, temos ainda alguns casos por confirmar ou não. Então, é de suma importância esse debate que vocês estão trazendo hoje, esse momento de informação para a população. E sim, de fato, aqui está alerta. Precisamos estar alertas porque temos notado um aumento do número de casos, temos perdido crianças, mais crianças nesse último mês, né? E precisamos estar atentos. A sociedade precisa conversar sobre isso, os representantes precisam debater novas medidas de combate à doença para que ela não se alastre e nós não tenhamos mais percas de crianças. Agora, Crisandra, quando a gente fala, né, sobre essa questão, essa situação da meningite, a gente menciona sempre muito só as crianças. Sim. É preocupante só para a criança? Esse realmente é o público mais vulnerável? Ou os adultos também correm algum risco, ou risco igual ou reduzido? Nesse momento, ou na maioria das vezes, as crianças fazem parte do grupo do risco, principalmente os bebês, por isso a faixa etária que é contemplada pelo SUS, né? Os bebês, os idosos e os adolescentes, que a gente sabe que é um grupo que começa a andar mais junto, então começa a ter mais contato. Então, são os grupos de maior prevalência das meningites. Mas os adultos também precisam ter cuidado? Precisam ter cuidados, principalmente adultos que trabalhem com idosos, adultos que trabalhem em área hospitalar, porque nós carregamos esses vírus, carregamos essas bactérias, por vezes não sentimos nada e levamos para as nossas casas. Pois é, professores que trabalham com grupo alto também precisam estar atentos. E a gente começa a ver, a sensação que eu tenho, não sei se eu estou certa, mas a sensação que eu tenho é que a gente começa a ver novamente prevalecer aquelas regrinhas que a gente já via na pandemia, né? Sim. Evitar aglomeração, muita aproximação de pessoas, manter sempre a higienização das mãos. Uso de máscara. Uso de máscara isso. Também, era isso que eu acho que são hábitos que a Covid, são alertas e ensinamentos que a Covid nos trouxe que precisamos manter para o resto das nossas vidas. Eu acho que isso deve servir de aprendizado para qualquer população. Agora explica pra gente quais são os tipos de meningite, né, que nós temos aí e qual é essa que está prevalecendo aqui no nosso município. Certo, nós temos vários tipos de meningite, tá? Elas podem ser causadas por vírus, por bactérias ou por fungos. Às vezes um protozoário ou alguma coisa mais rara, tá? Nesse momento, nós temos um surto de meningite bacteriana.
que são as meningites que nós podemos prevenir por vacinas. As meningites virais a gente não consegue prevenir por vacinas, mas costumam dar casos mais leves, tá? Um caso ou outro. Então, na maioria das vezes, das meningites virais, a gente precisa apenas fazer um suporte, hidratar a criança, monitorar a temperatura, ver a questão da alimentação. Já as meningites por fungo ou as meningites bacterianas precisam ser tratadas agressivamente. Pois é, e elas são realmente preocupantes? Quais são os sintomas? Quais são os sinais que a gente deve ficar atento em relação às nossas crianças? Principalmente a febre, acompanhada de dor de cabeça e de vômitos, tá? Crianças maiores podem relatar dormência ou dor na nuca, essa dificuldade de fazer essa posição assim, com o queixinho aqui no peito. E a gente está tendo agora esse surto de meningite meningocócica, a gente está observando um aumento de petequias. O que vem a ser petequias? São aqueles pontinhos vermelhos rendilhados por todo o corpo. Então, e os bebês? Você pode me perguntar, e os bebês? Como é que eles vão? Como a gente vai saber que o bebê pode ter algum sintoma de meningite? É o bebê que vai ter febre? É o bebê que vai ficar mais irritado? Ou ele pode ficar mais sonolento, sem vontade de comer, dormir muito? Então, são sinais de alerta que, quando começarem a aparecer, os pais precisam estar atentos, precisam evitar levar as crianças para as creches, porque a gente sabe que é um local de muito contato, um local de contágio rápido. Então, assim que os pais tiverem essa sinalização, devem procurar os serviços de saúde. Então, a gente já sabe, né, que essa meningite que está circulando é a meningite meningocócica, que é transmitida por fungo ou bactéria. Isso, a mais vírus grave, também. né? E agora por bactéria. Exatamente, é por bactéria, a forma mais grave de meningite. Uma das formas mais tem. graves, sim. E a gente já passou aqui para vocês os sintomas, né? Mas aí vem uma questão que tem deixado muitos pais, feito na verdade com que muitos pais tivessem aí uma corrida contra o tempo, é a questão da vacinação. Certo. A gente sabe que o SUS, ele oferta a vacinação gratuita para alguns casos de meningite, mas essa em especial, que é a B, ela é ministrada também pelo SUS? Então, essa é uma pergunta muito importante, como você falou, uma pergunta que é uma questão que tem deixado muitos pais muito preocupados. Pois é, e a busca pela vacina, a gente tem aí fila, gente. O pessoal paga e fica aguardando a vacina chegar. Uma semana para poder Pois fazer. O que acontece? Esse tipo de meningite que temos agora um surto, o SUS ainda não contempla. Tá? Nós temos contemplação de meningite, de vacinas contra a meningite pela rede pública, 3 meses e 5 meses, mas esse tipo B que nós temos agora, esse surto, nós ainda não temos na rede pública, tá? Na rede pública. A rede privada contempla isso. São vacinas mais caras. Nós temos outros tipos de vacina, como a ACWY, que na rede pública nós temos a vacina contra o tipo C, mas assim, a gente sabe que existem mais de centenas de tipos de bactérias e de fungos que podem causar uma meningite. Essas são as mais prevalentes. Então, infelizmente, nesse momento, nós precisamos que as nossas autoridades tenham um olhar mais atento, um olhar de mais carinho, e porque se faz uma situação de emergência. Então, assim como em outros momentos as autoridades puderam atuar, acho que se faz um momento das autoridades também atuarem. Mas atuar como? Campanhas de vacinação contra esse tipo de meningite que nós estamos tendo surto. Eu acho que é uma discussão que a sociedade precisa trazer, é um debate que a sociedade precisa levar para os representantes, e cada pai, cada genitor precisa fazer a sua parte. Quem puder vacinar na rede privada, vacine. Mas também nós sabemos que a maioria da nossa população não vai conseguir ofertar essa vacina. Pois é uma grande realidade. E aí vem a maior preocupação, porque nós como pais, nós temos aquela necessidade de colocar as nossas crias numa bolha e permitir que nada aconteça com elas. Isso é o certo, esse é o correto. Mas infelizmente nos vemos nessa situação econômica que não podemos contribuir. Então o que eu posso fazer? Eu pai, eu mãe, que não consigo vacinar meu filho hoje contra essa meningo ou B, o que eu posso fazer? Primeira coisa, manter o cartão vacinal do SUS atualizado, que a gente vem percebendo uma queda, principalmente desde o advento da vacina da Covid. As pessoas deixaram de confiar nas vacinas. Existe muita desinformação em relação ao que são as vacinas. Então, muitas crianças estão com cobertura vacinal baixa. A gente vem observando áreas do Brasil em que a cobertura é mínima. Isso, como pediatra, me assusta muito e me preocupa muito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer... Quando a gente fala em meningite, né, eu ouvia falar em meningite por conta da vacinação. Eu tenho 3 crianças e eu sabia que todo mês, naquele tempo certinho, eu precisava
fazer a vacinação das crianças, mas eu nunca ouvi falar que alguém tinha tido alguma meningite, né? Isso. Era uma coisa realmente rara e de repente a Isso. gente veio com esse surto dentro da capital, a principal cidade aqui do nosso estado. Isso se deve a essa falta de vacinação mesmo? Provavelmente sim. Mesmo sendo a meningite tipo B? Porque assim, nós estamos num momento em que nós não temos o controle da proliferação de bactérias, de vírus e de fungos. Então, precisamos fazer a nossa parte. Como nós falávamos anteriormente, a questão da lavagem das mãos, do contato muito próximo, do uso de máscaras. Então, são medidas que nós podemos tomar, além de atualizar o cartão. Por que precisamos atualizar o cartão, apesar de não ser a meningite prevalente nesse momento? Porque senão, daqui a pouco, a gente pode perceber um aumento dos outros tipos de meningite. Isso pode acontecer também? Pode acontecer. Então, a cobertura precisa ser ampla. Todo pai, toda mãe, todo cuidador precisa fazer a atualização do cartão vacinal da sua criança. Infelizmente, quanto a essa vacina do tipo B, nem todo pai agora vai poder fazer essa prevenção. Mas nós aguardamos muito ansiosamente. Eu, como pediatra, aguardo todos os dias notícias, venho acompanhando como é que as nossas autoridades estão ali tentando combater esse surto que nós estamos vivenciando. Pois é, né? Importante, qual é o manejo que deve ser feito, digamos assim, no momento em que se descobre que uma criança dentro daquela escola, que frequenta determinado espaço, está com meningite? Qual é o manejo que deve acontecer dentro da escola, com os familiares, com as pessoas de convívio dessas crianças? Então, as famílias mais próximas dessas crianças precisam ser rastreadas e monitoradas. Precisam ficar em quarentena também? A necessidade da quarentena vai depender do que o médico o epidemiologista encontrar, tá? Se apresentar sintomas, ainda que sintomas mais frustrantes, sintomas comuns, como febre, uma dor de cabeça, mas ainda não tem apresentado os demais sintomas, precisa ficar em casa, precisa ficar isolado. As autoridades estão atentas, as autoridades ficam atentas. Essa escola, esse núcleo precisa estar sob o cuidado atento da sociedade e principalmente da vigilância sanitária. A gente sabe que funciona muito bem essa parte. Então, a partir do momento que geralmente se detecta na área hospitalar, essas meningites, né? A partir do momento que se detecta, a fonte é comunicada e monitorada. Então, geralmente, pai, mãe, que tem um filho que frequenta uma escola ou uma sala de aula onde foi detectada uma meningite numa criança, o que é que eu posso fazer? Inicialmente, evitar que o meu filho vá para a escola. Preciso também observar a minha criança. Os professores precisam estar atentos. Toda a equipe, toda a pessoa que teve contato com essa criança, pelo menos uma semana antes ou 2 semanas antes do início dos sintomas, precisa ser monitorado e observado. Ou seja, se for detectado em alguma escola, o ideal é que as aulas sejam suspensas? Por enquanto. Só naquela turma ou na escola inteira? Então, aquela turma, eu diria, porque se a gente suspende na escola toda, também cria um sinal de alarme, né? Mas isso fica muito a critério do gestor e de cada pai, porque eu imagino que se você souber que teve um caso, mesmo que seja numa turma da tarde, você não vai mandar para a escola, né? Então, isso é muito sensível, precisa ser discutido, cada caso precisa ser visto como um único e ter o tratamento diferenciado. Vale o reforço também para a comunidade escolar em relação à limpeza dos ambientes, o reforço para essa limpeza? Muito. Nós sabemos que hoje um dos maiores pontos de foco dessa meningite foram as creches, tá? Então, a escola, o cuidador da escola, o professor, a pessoa que cuida da higiene, o gestor escolar precisa ter um atento muito grande em relação às condições sanitárias, que já vem sendo medidas básicas, não só contra essa meningite. Então, ter um local limpo é primordial, evitar que uma criança doente, detectou que essa criança está com febre, o pai não conseguiu detectar Às vezes as crianças apresentam febre na escola, né? Não apresentam em casa, apresentam na escola. Chamar imediatamente esse pai, está com febre, preciso que você venha buscar, preciso evitar o contato, os professores precisam estar mais alertas. Então, a higiene, ela precisa ser disseminada de forma para qualquer situação. Qual o índice de sucesso e de mortalidade, né, no caso dessa meningite meningocócica? Então, é uma meningite muito grave, depende muito da imunidade do paciente, depende do quão rápido essa pessoa, essa criança teve acesso aos serviços de saúde e depende do quão agressivo é esse fungo, esse vírus ou essa bactéria. Então, hoje, dados que nós temos bem recentes,
Nós temos 29 casos confirmados. Desses 29 casos, 19 foram confirmados já com uma meningite do tipo B e 11, infelizmente, foram a óbito. Então, precisa se fazer um trabalho para se ver quão rápido essa criança que faleceu teve acesso aos serviços de saúde. O que é que foi feito? Como é que os pais não tiveram essa percepção? Então, tudo isso, o índice de sucesso vai depender de todas essas situações. Sem falar que a meningite também pode não matar. Ela mata em casos muito graves, tá? Mas ela pode deixar sequelas. E aí você me pergunta, que tipo de sequelas, doutora? Surdez. A criança pode ficar sem enxergar, criança que não fala, dificuldade na marcha, no andar. Vai depender da área do cérebro em que ela tenha sido atingida. Pois é, né, gente? Olha, é importante que todo mundo fique atento a essa situação. Realmente é preocupante, né? Muito preocupante. E aí o que a gente pede, né, é que as autoridades de saúde, né, as autoridades do Estado, federal, municipal, que se solidarizem a essa situação e que possam finalmente, né, eu aguardo todos os dias, assim como a senhora, todos os dias eu já abro o celular aguardando que alguém diga, olha, a vacinação da meningocócica B está liberada para todos aqui no município de Maceió, no estado de Alagoas de uma forma geral, enfim. Porque lá em casa são 3, e aí você imagina, né? São 2 doses para cada criança. Cada dose dessa vacina, gente, custa em média R$680. 680, R$700. Muita gente já fazendo pesquisa, muitos pais, amigas minhas desesperadas. E a gente fica realmente aguardando, né, que todos tenham acesso, porque o acesso à saúde, diz a Constituição, é direito de todos, né? É verdade. E o Brasil, a meu ver, ele tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. Eu sou muito fã do que é o programa de vacinação do Brasil. Porém, ainda existem muitas vacinas que precisam estar incorporadas. Então, mais uma vez, a sociedade precisa cobrar das autoridades e as autoridades precisam ter um olhar mais atento ao que se passa, assim como foi feito em outras épocas de crise. Eu acredito que alguma medida já está a caminho. Nós, como você falou, aguardamos ansiosamente. Isso mesmo. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá bem? Obrigada também. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai mostrar para vocês como a inteligência artificial pode auxiliar aí na questão do adoecimento, né, na prevenção do adoecimento mental e na prevenção do suicídio. Daqui a pouquinho.